Bem-vindo a Austros, eu sou Paulo Wesley, analista de investimentos. Vamos falar agora sobre a ação da Raizen, essa notícia aqui da Investing, que diz que a ação da Raizen está desabando com prejuízo bilionário em meio ao aumento da dívida. Então, uma das principais empresas aí da Bolsa, uma empresa bem importante, bem conhecida, né, daqui da nossa B3. E aqui a matéria diz o seguinte, as ações da Raizen desabavam nesta quinta-feira, no caso hoje, após a divulgação do balanço do primeiro trimestre da safra 2025-2026, com um prejuízo de 1,8 bilhão de reais, enquanto a dívida líquida saltou para 49,2 bilhões, de 31 bilhões um ano antes. Então ela saiu de 31 a dívida para 49. Então teve um aumento aí bem expressivo na dívida da Raizen, e um prejuízo aí nessa safra de 1,8 bilhão de reais. Alguns pontos importantes sobre essa notícia, e daqui a pouco eu vou falar alguns conceitos interessantes sobre o mercado de ações, então presta bastante atenção. Mas nós tivemos um prejuízo bilionário aqui na Raizen, a dívida também aumentou, como eu já comentei, e as despesas financeiras estão pressionando o resultado. O custo líquido da dívida somou 1,6 bilhão no trimestre, que é o equivalente a 6,2 bilhão anualizado. Isso impactou negativamente os resultados da empresa. A empresa está operando muito alavancado também, com EBITDA de 4,5 vezes. E isso causou uma queda forte. Então agora a gente vai direto aqui para o gráfico mostrar essa queda forte que tivemos hoje aqui nas ações da Raizen. O código é esse, RAIZ4, tá? Se você quiser olhar no teu gráfico também. Você pode usar plataformas, eu prefiro usar aqui no Google porque é mais acessível a qualquer pessoa. Você pode olhar no teu Profit Chart, no Trade, MetaTrade, qualquer plataforma que você utilize aí, tá bom? Então, repara que hoje, começamos ali o pregão com preço acima de 1,15, nesse momento em torno de R$ 1,02. Olhando um pouco aqui nos últimos 5 dias, repare que em 5 dias de pregão ela caiu mais de 22%, realmente tem sido uma época bem ruim para várias empresas aqui da nossa B3, por questões políticas e geopolíticas. Se você olhar em um mês, foram 33% de queda, e do início do ano até agora, 52% de queda. Eu sempre gosto de comentar em alguns vídeos sobre ações que estão caindo, que você pode, mesmo com a ação caindo, criar estratégias com opções para poder se valer e ganhar até dinheiro, mesmo com a ação em queda, tá? Então existem estratégias para isso. Se quiser saber um pouco mais, ficar por dentro disso, eu tenho um grupo privado, onde toda quinta-feira, às 8 da noite, eu faço uma aula gratuita e você pode participar sem pagar nada. E a cada semana é uma aula diferente sobre o mercado financeiro, sem blá blá blá, sem enrolação, direto ao ponto. Sempre mostrando uma estratégia, uma técnica, um conceito novo, para que você possa entender o mercado financeiro e principalmente ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mas voltando aqui sobre a Raizen, eu quero explicar um conceito bem interessante. Então o preço está se aproximando aqui de R$1. Existe uma regra na bolsa, aqui na nossa B3, que a ação não pode ficar mais de 30 pregões abaixo de R$1. Então estou trazendo para você aqui o próprio site da B3, destaquei aqui essa parte que fala o seguinte, atualmente as regras da B3 proíbem empresas de negociarem ações com preço abaixo de R$1 durante mais de 30 pregões consecutivos. Então, se durante 30 dias de negociação, 30 pregões, o preço da Raizen ficar abaixo de R$1, alguma providência tem que ser tomada pela empresa, tá? Então vamos lá, ao atingir essa marca, a empresa é notificada pela bolsa e ela deve fazer um agrupamento de ações ou, em último caso, retirar esses ativos da listagem da bolsa, tá? A empresa pode também, se ela tiver capital, tiver caixa e ela quiser, ela pode ela mesma comprar as próprias ações para tentar jogar o preço para cima. Também é uma alternativa. Geralmente, para que não tenha esse desembolso financeiro, para que a tesouraria não tenha que comprar as próprias ações, a maioria prefere fazer um agrupamento. O que é um agrupamento? É quando você pega um lote de ações e realmente agrupa. Então, por exemplo, em vez de você ter uma ação que vale ali R$1, então agora eles vão pegar a cada 10 ações e vai valer, por exemplo, R$10. Entendeu? Vão pegar 10 ações, vão agrupar e vão transformar em uma ação, só que com um preço referente às 10 ações. Então, se hoje
ela está no patamar de R$1 e ficar muito tempo abaixo de R$1, ela vai precisar fazer um agrupamento. Então, possivelmente eles vão fazer isso. Vão pegar a cada 10 ações, vão aglutinar e transformar em uma única ação. E aí vão extrapolar aquele preço. Então, se você tinha 10 ações a R$1 cada, agora você tem uma ação valendo R$10. É uma medida paliativa, tá? Mas uma coisa ruim que pode acontecer é que em ações que estão em tendência de queda, pela empresa estar performando de forma ruim no mercado, está tendo prejuízo, com dívida, como é o caso da Raizen, mesmo que você faça um agrupamento, a ação agora, se ela for para R$10, agrupando 10, ela pode continuar caindo e logo a seguida, depois de um tempo, precisar fazer um novo agrupamento, né? E assim por diante, durante um bom tempo. Isso é ruim porque vai diluindo ali, né, o valor da ação. Então ela não para, é quase que infinito até onde ela pode cair, né? Isso é bem ruim. Mas é uma medida que pode ser tomada. Como eu falei, uma outra estratégia que algumas empresas tomam quando ela tem caixa, né, suficiente para isso é ela mesmo comprar as próprias ações para tentar fazer o preço subir. Usando essa segunda estratégia, vou contar uma história para você que aconteceu comigo, né? Se não me engano, era por volta de 2021, se não me engano, né? E eu estava observando que as ações da Oi BR3, né? Elas estavam caindo e se aproximando de R$1. E sabendo dessa regra, o que eu fiz? Eu separei ali um capital, um valor financeiro X, separei em várias fatias iguais, vários pedaços iguais, financeiramente falando, e à medida que ela ia caindo para 90 centavos, eu comprava aquele mesmo valor financeiro. Quando ela caía para 80 centavos, eu pegava aquele mesmo valor financeiro e comprava mais ações. Comprei mais a 70, a 60 e a 50 centavos, que, se não me engano, foi o fundo naquela época. Então ela chegou ali a mais ou menos 50 centavos. E olha que interessante. Como o valor financeiro que eu aportava, que eu comprava, era sempre igual, então concorda aqui comigo que quanto mais baixo as ações estavam, com aquele mesmo valor financeiro eu conseguia comprar mais ações. Vou dar um exemplo numérico para ficar fácil de entender. Não foi esse o valor financeiro exato, mas só para você entender e ficar fácil. Digamos que eu tivesse pensado o seguinte: a cada 10 centavos que a ação caia, eu vou pegar R$100 e vou comprar em ações, por exemplo. Então, quando a ação chegou a R$1, se eu tenho R$100, eu consigo comprar 100 ações. Legal? Aí a ação da empresa caiu para 90 centavos. Eu peguei os mesmos R$100, nesse exemplo, e comprei de ações. Agora, eu não compro 100, eu compro mais. Eu compro mais ou menos 110, 111, 110. E aí a ação cai um pouco mais, ela cai para 80 centavos. Eu pego os mesmos R$100 e compro de ações. Agora eu compro mais ou menos 125. E assim por diante, em 70 centavos, em 60. No caso, nesse exemplo, foi até 50 centavos que eu comprei. Uma ressalva, um disclaimer aqui. Eu não estou recomendando que você faça isso na Raizen, né? A história que aconteceu lá na Oi B3, na Oi BR3, pode não se repetir na Raizen, tá? Então não faça isso, não é uma recomendação para você. Estou contando uma história do que eu fiz lá alguns anos atrás. Então fui comprando, né, à medida que o preço ia caindo, o meu preço médio ficou mais ou menos por volta de 70 centavos e a ação foi até 50. Passado alguns dias, passado algumas semanas, a ação voltou a subir. Se eu não me engano, na época, eu acho que a própria Oi estava comprando as ações ali, eu sei que ela começou a subir, passou do meu ponto de cobertura, meu ponto onde eu estava posicionado, que era em torno de 70 centavos, e se aproximou de R$1. Então, quando chegou ali na região de R$1, eu comecei a vender as ações. E fui vendendo, acho que até R$1,15, R$1,20 mais ou menos ali, tá? Novamente, não estou recomendando que você faça isso na Raizen. Não existe garantia alguma que a Raizen vai passar abaixo de R$1 e depois vai voltar para dar essa possibilidade para você. Na época lá eu analisei, eu vi que fazia sentido e fiz essa estratégia, tá? Estou apenas contando para você como exemplo uma história real aí de mercado. Então aí meu preço médio nos 70 centavos, mais ou menos ali nos 73, por ali. Aí quando chegou em R$1 eu comecei a dia entregar um pouquinho de ações ali, realizando lucro. Essa é uma forma de você tentar fazer, não recomendo para todo mundo, tá? Existem estratégias melhores de você fazer operações quando ações estão caindo e geralmente envolvem opções, tá? Bom, aqui a Invest, na matéria da Invest, está dizendo que o BTG está mantendo a recomendação de compra da Raizen
Eu, como analista, não estou recomendando você a comprar, não acho que seja o melhor momento de comprar na Ryzen. Estou apenas trazendo essa notícia para que você possa entender alguns conceitos e ver na prática isso sendo aplicado. Então tivemos aqui uma ação que caiu somente no dia de hoje, cerca de 14%, 15%, né? Por conta de um resultado ruim, um prejuízo ali acumulado, uma dívida que está aumentando de forma absurda. Então as perspectivas para essa empresa no médio prazo, na minha visão, não são muito promissoras. Não recomendo você comprar as ações agora, nesse momento, tá? Você também aprendeu aqui o que é um agrupamento e saiba que também existe o movimento inverso, né? Então se a ação está subindo demais, ele pode fazer, a B3 pode notificar ali a empresa para que ela faça um desdobramento. Então no agrupamento você tinha 10 ações e viraram uma ação, por exemplo. No desdobramento é o contrário, o preço está tão alto, chegou, por exemplo, a R$100, a R$150, então ele vai desmembrar, ele vai desdobrar essa ação. Ao invés de você ter uma ação valendo R$100, você pode ter 10 valendo R$10 cada uma. Então lembrando que você pode participar das nossas aulas gratuitas sobre mercado financeiro, acontece toda quinta-feira às 8 da noite, então dá tempo de todo mundo se organizar e participar. Basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário e poder entrar para esse grupo seleto. Repetindo, você não paga nada, tá? Te espero lá nessa aula ao vivo também e te vejo no próximo vídeo.